Bom, conforme eu combinei com você, hoje, nessa série, eu vou gravar um pouco sobre algumas histórias que marcam a vida da Tati e faz com que hoje ela consiga ter mais consciência de quem ela é e até onde ela pode chegar. Espero que essas histórias não sejam apenas para que você saiba um pouco mais sobre a Tati, mas principalmente que você possa começar a ter curiosidade para poder saber mais também sobre você. A história que eu quero contar hoje é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, quando a Tati ainda era uma garotinha. A Tati sempre teve a vontade de ser reconhecida pelas pessoas, começando pelo reconhecimento dos seus pais. Então a Tati, ela sempre foi uma garota estudiosa, comprometida, educada. Ela esperava esse reconhecimento pelas pessoas do esforço que ela tinha. Então, para Tati, ela só precisava das melhores notas. Para Tati, ela só precisava ser a garota mais educada da família. Para Tati, ela só precisava da visão das pessoas que ela amava, a reconhecendo como sendo alguém especial. O que aconteceu para a Tati ter essa mentalidade, eu não sei. Eu sei que a Tati, praticamente, desde sempre, foi assim. Num determinado momento da vida da Tati, na adolescência, pré-adolescência, 13 anos mais ou menos, a Tati recebeu um chamado. E esse chamado veio através da sua escola estadual, que ela cursava desde a primeira série, através de pessoas que chegaram até essa escola com uma grande proposta para a Tati. Um time de profissionais de um esporte chamado tênis de mesa, famoso ping-pong, mas eu vou chamar de tênis de mesa aqui, um time que competia tênis de mesa profissionalmente, foi até a escola da Tati fazer uma exibição. Eles fizeram alguns jogos, fizeram algumas manobras com a bolinha, com a raquete, com os efeitos. E a Tati ficou impressionada, porque ela já sabia daquela mesa, já tinha visto essa mesa nos clubes, em algum lugar, mas ela nunca tinha se interessado por aquilo. Pois bem, aquele dia ela se interessou. Até porque toda essa demonstração veio com um convite que para a Tati fez toda a diferença. O convite era: gente, nós vamos ter um campeonato nacional. Nós vamos ter um campeonato municipal aqui na cidade. E alunos de escolas públicas é que vão concorrer. Não podem ser alunos profissionais. Então, se alguém já é profissional, não vai poder participar desse campeonato, porque nós estamos querendo revelar talentos. Esse campeonato, no final, por categoria, terá um grande campeão. E esse campeão sairá junto com a gente na página principal do jornal da cidade. Essa foi a proposta mágica que para Tati caiu como uma luva. Como assim? Eu vou ficar famosa então se eu começar a jogar esse tal de tênis de mesa? E ela se inspirou, ela se motivou, ela acabou se movimentando para que realmente ela pudesse participar deste campeonato. Fez a inscrição, começou a praticar com os amigos no clube, começou a entender que estava gostando daquilo, até chegar o grande dia do campeonato. Naquele campeonato, a Tati não tinha dúvida nenhuma que ela seria, com certeza absoluta, a campeã daquele torneio. E ela ia sair na primeira página do jornal. E o troféu de campeão não era tão importante para a Tati naquele momento. Na verdade, a página do jornal era muito mais importante. Pois bem, a Tati foi para o campeonato, participou e adivinha o que aconteceu? Muito bem, a Tati foi sim campeã na sua categoria de tênis de mesa. E ela saiu e ela teve aquela primeira página do jornal. E ela se sentiu muito bem com isso. Se sentindo muito bem com isso, ela começou a treinar. Aí então, profissionalmente, para poder participar de torneios regionais, municipais e até estaduais. Bom, a Tati, ela vivia, ela sonhava, ela respirava tênis de mesa todos os dias. Porque para Tati, o tênis de mesa passou a ser
o grande motivo da vida dela. Ela sabia que o tênis de mesa ia apresentar um mundo para ela e ela não queria perder essa oportunidade de jeito nenhum. A Tati começou a se dedicar tanto ao tênis de mesa que as vitórias começaram a acontecer. Por exemplo, hoje, se você estivesse comigo, né, se eu estivesse gravando da minha sala, eu ia mostrar para você a quantidade de troféus que eu ainda guardo daquela época, a quantidade de medalhas que eu acabei acumulando ao longo desses anos com o tênis de mesa. Teve um dia muito especial em que a Tati foi convidada para participar de uma clínica de aprofundamento de técnicas de tênis de mesa, onde ela teve que economizar muito dinheiro, porque os pais não tinham condição de pagar esse valor para ela. E ela ficou uma semana imersa com os principais mesatenistas do país, treinando técnicas. E no final desse treinamento, dessa imersão, a Tati participaria de uma seletiva para participar da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Juvenil. E eu estava empoderada. E eu tinha certeza absoluta que aquela vaga seria minha. Eu era a primeira aluna a chegar no salão e a última a sair. Eu estava com uma disciplina extremamente grande. Eu estava focada, eu precisava. Aquela oportunidade seria a oportunidade da minha vida, de eu poder viver uma história diferente. E esses treinamentos incessantes acarretou em uma situação. A Tati não começou a se sentir bem nos treinamentos. Naquela semana, onde nada poderia dar errado, a Tati começou a passar um pouco mal. E em um dos dias, quase o último dia, a Tati começou a ter um sangramento estranho. E eu escondi isso dos meus treinadores, dos meus colegas, porque eu não queria que nada acontecesse que me atrapalhasse de chegar no meu objetivo. Só que as dores começaram a aumentar e eu não consegui esconder mais aquilo das pessoas. Eu tive que falar para o meu técnico do sangramento. Imediatamente ele acabou chamando os meus pais para me buscar da clínica e eu fui embora. Fui embora e minha mãe me levou no médico, preocupada em saber o que tinha acontecido. Pra gente eu passei dos limites do corpo e o corpo tá falando que eu não tava aguentando. E pra mim era isso, era fadiga, eu tava realmente treinando muito. Quando a gente foi no médico, o médico fez algumas perguntas e tudo mais. Eu fui para uma sala de exames e a minha mãe ficou com o médico na outra sala. Terminei de fazer os exames, voltei para a sala junto da minha mãe. Naquela época eu estava com 17 anos, então era a idade específica para eu poder, o limite da idade para eu poder entrar na Seleção Brasileira Juvenil, porque depois eu teria que concorrer já com os adultos e aí a categoria seria difícil demais, pelo menos para a capacidade técnica que eu tinha desenvolvido até aquele momento. E aí o médico olhou para minha mãe e falou: Dona Neuza, pode ficar tranquila, Dona Neuza, tá tudo bem com a sua filha. A gente respirou aliviadas, eu principalmente vou voltar a treinar e eu vou para a Seleção Brasileira Juvenil com toda certeza. Mas ele falou assim: só que a Tati vai precisar de repouso, Dona Neuza. Falei: oi, como assim repouso? Que história é essa de repouso? Tá maluco, médico? Eu tenho que voltar a treinar. Hoje, inclusive, eu já tenho que voltar a treinar. O médico falou pra minha mãe: Dona Neuza, a Tati tá grávida. Aquela notícia, naquele momento, estava derrubando por terra tudo aquilo que eu tinha sonhado, imaginado, planejado pra minha vida. Eu lembro que a gente foi para casa em silêncio absoluto no carro da minha mãe. Ela não conseguia falar nada para mim, eu não conseguia falar nada para ela. Chegando em casa, eu chorei muito, questionando por que aquilo tinha acontecido comigo exatamente naquela hora que as portas estavam praticamente abertas para que eu entrasse na minha nova vida. Enfim, ninguém fica grávida à toa. É claro que existiu a responsabilidade, ou pelo menos a falta de responsabilidade da Tati nesse processo. E a minha mãe me fez uma grande e nobre pergunta: filha, e agora? O que você escolhe fazer? Eu confesso que eu não tinha a resposta certa para aquela pergunta da minha mãe de forma nenhuma. Mas eu não pensei muitas vezes e disse: mãe, eu vou ter essa criança. E naquele momento, o tênis de mesa deixou de existir na minha vida. Aos 17 anos,
grávida, numa família tradicional. Antigamente, engravidou, tinha que casar. Eu me casei aos 17 anos, minha mãe me emancipou para que a gente pudesse casar. Eu me casei aos 17 anos, num vestido bege horrível, porque a minha mãe não deixou eu casar de branco, porque de branco não podia casar, porque eu já não era mais virgem, eu já não era mais pura, e as pessoas saberiam disso. Já casei um pouco barrigudinha, casei com meu rosto ainda cheio de espinha, porque praticamente eu era uma adolescente, e a minha vida começou naquele momento, praticamente sem nenhuma expectativa de sucesso, de reconhecimento, de visibilidade para mim. Até porque muitas pessoas da minha família já tinham me avisado. Tati é obstinada demais. Tati tá querendo demais, tá querendo se mostrar demais. No final, tudo isso que ela tá fazendo, não vai dar em nada. E quando eu me casei, e a minha família toda tava lá, e os meus amigos, e essas pessoas que falavam isso de mim, eu ouvia meio que pelo corredor da minha festa de casamento. Não disse? Não disse? Que ela só ia ser mais uma. Era só fogo de palha. E assim começou a minha história como adulta, como esposa e como mãe. Pode ser que você conheça pessoas que passaram por essa situação, pode ser que você tenha passado por essa situação. A questão não é a situação, a questão é o que as atitudes da Tati fizeram com que ela experimentasse, vivenciasse. As portas, elas não se fecharam à toa. A Tati era responsável por aquela ação, por aquela gravidez. E agora a Tati precisaria continuar a sua história, continuar a sua jornada. Como será que a Tati se saiu nessa jornada, onde ela tinha colocado todas as esperanças dela em uma história que seria atleta de tênis de mesa de alta performance e dessa forma conheceria o mundo? E aí vocês então estão percebendo que talvez a história da Tati não tenha sido bem essa. Se ficou curioso, acompanhe a próxima história, porque eu vou continuar para vocês o que aconteceu a partir de então na vida da Tati, a partir desta situação onde a Tati se viu praticamente sem escolha nenhuma. Bora, nos vemos no próximo capítulo.